Todos os dias eu gravo vídeos falando sobre notícias do São Paulo. Jogo, pré-jogo, pós-jogo, falo sobre os bastidores, eu falo sobre possibilidades de contratações, contratações. Todos os dias eu gravo um vídeo e, em geral, na maioria das vezes, eu gravo esse vídeo para você da rua. Eu aproveito, faço uma corrida, uma caminhada e eu gravo um vídeo, trago notícias para vocês. Porém, uma vez por semana, eu tento gravar um vídeo falando sobre as principais notícias do São Paulo, mas de fora. O que os portais de notícias têm falado sobre o São Paulo. E isso ajuda a gente a ter um parâmetro, uma visão macro do que eles estão dizendo sobre o São Paulo. Quem está de fora, o que eles falam sobre o São Paulo. Então isso dá uma ideia pra gente de que, de fato, se as coisas realmente estão bem ruins ou se é coisa da cabeça do torcedor. Vamos analisar hoje 2 portais de notícias sobre o São Paulo. Daí, tire suas próprias conclusões. Eu já peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Todos os dias, como eu acabei de falar, estou aqui gravando vídeos, trazendo notícias sobre o São Paulo e, mais do que isso, você tem a chance de também participar. Coloque aqui nos comentários o que você acha sobre essas notícias que eu trago. Em especial, fale sobre uma notícia, sobre uma reportagem, uma matéria, algo que é relevante. Coloque a sua opinião, porque isso é muito importante. A mídia alternativa, hoje, ela tem o seu lugar e você participa disso. Então vamos aqui, olha. Eu estou com o primeiro portal aberto, que é o GE, e aí nós vamos ver aqui as notícias do GE. E veja se está falando sobre dinheiro que está entrando no São Paulo, veja se está falando sobre uma nova contratação no São Paulo, veja se está falando sobre uma reforma no estádio, veja se está falando sobre um patrocínio top, maravilhoso, master de fato, aquele que pode amenizar mesmo a dívida do São Paulo. Será que é isso? Bom, vamos ver aqui, olha. Olha só. Olha o que o portal de notícias GE fala hoje sobre o São Paulo, mas assim, estampado. Não precisou, não há necessidade de ir a fundo no site, nada disso. Ó, escancarado. Diz assim: Justiça quebra sigilo de Casares e mais 4 por investigados por desvios de camarote no São Paulo. Então essa é a notícia estampada, essa é a manchete do São Paulo. Ainda usa essa expressão, manchete? Pois é, se usa, essa é a manchete do São Paulo. Justiça quebra sigilo de Casares e mais 4 investigados por desvio de camarote no São Paulo. Essa investigação, ela apura o que houve. Se houve de fato crime num esquema de exploração clandestina no espaço do Morumbi, terá acesso a dados bancários dos alvos. Então agora, essa investigação que nós começamos a falar no final do ano passado, ela avançou. E o fato dela ter avançado é que agora eles vão mais além, vão investigar de maneira mais minuciosa para ver o que de fato aconteceu. Ao que tudo indica, há ilícitos, mas agora eles precisam cravar, chancelar o que de fato aconteceu. Então, quando a gente vê esse tipo de notícia, isso aqui só corrobora o fato do que o São Paulo se transformou na última década. Aqui diz que a Justiça determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal de todos os investigados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público por causa do esquema de exploração clandestina de um camarote no Morumbi, o estádio do São Paulo. Então, nós já estávamos por dentro dessa notícia. Passou-se meses. Olha, o primeiro semestre de 2026 passou. E ainda é a tônica do São Paulo, essa nuvem que insiste em pairar pelo CT do São Paulo, pelo CCT, essa nuvem que persiste em ficar pelo Morumbi, pela diretoria, essa nuvem escura que persiste em ficar próximo do São Paulo. E aí nós já sabemos quem são os alvos dessa investigação, mas uma mídia que se preza, ela precisa dar nomes. Então, tá aqui, olha. Os alvos da quebra de sigilo são Júlio Casares, ex-presidente do São Paulo, Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares e, sobretudo, o fato de falar que é ex-esposa aqui não tem nada a ver. Sobretudo, ex-diretora de Feminina, Cultural e Eventos. Douglas Schwartzman, ex-diretor de futebol de base, e Márcio Calomagno, ex-superintendente geral. E Rita de Cássia Adriana Prado, intermediária. Então olha aqui as pessoas
que estão, são 5 no total, né? Que estão sendo investigados, né, sobre essa venda ilícita de camarote. Tá aí, ó, Júlio Casares e mais 4 investigados, são 5 no total, que a justiça agora de maneira, com uma lupa maior, vai dar uma analisada nessa turma. Bom, isso aqui eu acho que já dá para parar, não precisa mais prolongar sobre isso. Isso daqui é um reflexo do que o São Paulo se transformou. Mas será que há mais notícias ruins? Bom, vamos ver aqui um outro portal, mas eu vou ver a manchete. Não vou ficar pesquisando, não. Vamos ver o que a manchete fala sobre o São Paulo na data de hoje. Diz assim, eu estou agora no site da ESPN. Olha só o que ela diz. São Paulo e a empresa pagaram mais de 100 mil em 171 multas. 171. Será que é à toa esse número? E conserto de carro destinado a Outen Aires. Então, 100 mil reais em multas é um valor considerável? Olha, é no mínimo suspeito, duvidoso, pode usar aí o adjetivo que quiser, mas o São Paulo e a empresa Volvo, agora eles estão envolvidos nessa situação, mas se eu for ler a matéria aqui, é muita informação, há uma informação até investigativa com relação a isso, e claro que isso será ainda mais aprofundado. Esse valor envolve multas e envolve também o conserto do carro, né? Olha, o levantamento das multas está dividido em 2 partes. No primeiro, são 132 entre janeiro de 2021 e setembro de 2022, e um total de 20.865,93. No segundo, outras 39 entre outubro de 22 e fevereiro de 23, a soma total seria aí, olha, é muito dinheiro. Mas só essa manchete por si só, manchete, é isso mesmo, está escancarado lá para todo mundo ver. São Paulo e a empresa, que é a Volvo, né, pagaram mais de 100 mil em 171 multas. Então, você concorda que quando esses 2 portais, eles trazem, e não são as mesmas notícias, notícias negativas, pejorativas sobre a instituição, isso diz muito mais sobre o que aparentemente parece, diz muito mais sobre o que de fato essa instituição se transformou? Pois é. Então, uma vez por semana eu faço isso e gravo um vídeo aqui. Será que está iminente, está próximo, ou a perder de vista um dia em que eu ou qualquer outra pessoa, na hora de abrir um portal desse de notícias, verá algo bom, positivo? Porque, por exemplo, quando tem uma notícia boa, uma notícia positiva, uma contratação de um jogador, concorda que isso é algo que mascara o que de fato existe na instituição? Ou quando tem, talvez, ganhou um título, e o São Paulo, para ganhar um título, tem que ser um desses campeonatos mata-mata. Se ganhar um título desse, mascara, dá uma enganada ali no que de fato está acontecendo. Então, o São Paulo, a instituição, precisa muito mais do que isso. Precisa muito mais do que títulos, contratações de jogadores, precisa de fato de uma gestão. E aí esses nomes citados aqui, olha, 1 e mais 4, né? O ex-presidente, e aí esses ex todos aí que foram citados, até ex-esposa, né? Ex-diretor. Então, todos esses ex aqui, concorda? A gente analisando assim, mas bem de longe, não precisa nem ser de tão próximo, como a polícia está fazendo com uma lupa, de longe, já dá para perceber assim, algumas coisas supostamente ilícitas. Será que dá para acreditar que esse tipo de comportamento condiz com uma empresa, com uma instituição? Esse tipo de investigação? Se tratando aqui dessas multas, que está relacionado a multas e conserto do carro, do Outen Aires, será que isso daqui não inspira um certo cuidado? Já não mostra muita coisa para quem acompanha o São Paulo, para quem gosta da instituição? Pois é essa a intenção do vídeo. No mínimo, mostrar que a coisa de fato está feia. Quando você abre um portal de notícias e você vê esse tipo de mensagem, esse tipo de manchete, esse tipo de reportagem, isso mostra que a coisa de fato está feia e a perder de vista a hora de solucionar esses problemas. Por hoje é só. Um abraço e até mais.